Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma reflexão, um momento de reflexão, de espiritualidade, a palavra de Deus, com essa reflexão linda aqui dos evangelistas. Hoje eu trago aqui a continuação do Evangelho de São Mateus, né? Então eu quero te pedir para que você pegue sua Bíblia, que você tem, que venha desses momentos, esse momento aqui, esses 20 minutos reservados para a palavra de Deus, para a escuta da palavra de Deus, para meditar, contemplar a palavra de Deus aqui, escrita pelo evangelista São Mateus, mas que foi o precursor, né, que escreveram, os promotores, né, que escreveram aqui a mensagem que Jesus nos deixou, né? Os exemplos que Jesus nos passou, os alertas, os ensinamentos e principalmente o exemplo que Jesus nos deixou, dele nos amar, assim como Jesus nos amou e nos ama. Eu estou falando no passado, mas Jesus deu ontem, o hoje e o amanhã. Jesus é sempre, né? Não é o passado, mas como eu estou aqui refletindo as passagens de Jesus, e estou referindo ao passado, mas a palavra de Deus, ela é presença viva. Ela é presença viva em nós. Ela é a manifestação do próprio Deus em nós, por meio de nós. E através de nós, seguindo os ensinamentos de Deus. Então, vamos dar continuidade sem delongas, fique por aqui, não sai, vamos refletir, vamos aqui ver, ficar aqui, você vai ver o que Deus tem hoje. Qual é a palavra, qual é a resposta que Deus vai falar contigo hoje, por meio dessa palavra hoje, dessa mensagem. Vamos dar sequência, que é o Evangelista, o capítulo 7, porque eu estava lendo, eu estava refletindo, né? E o capítulo ele tem vários aqui, vários textos, vários textos, não, vários títulos, né? Vários significados aqui. Então, e hoje Jesus explica sobre várias maneiras. E hoje vou dar continuidade aqui a partir do versículo 13, que eu parei no 12, né? Do versículo 13 é rapidinho ao versículo 28. São, são, Jesus fala sobre duas coisas aqui. Ele dá o exemplo da porta, né? Duas portas, dois caminhos. Depois ele fala sobre a atenção com as aparências. Depois o verdadeiro discípulo. Depois a casa sobre a rocha. Então, olha, são esses três, é, esses três exemplos, né, que Jesus traz para nós. Então, fique por aqui, você não vai embora, não. Vamos refletir aqui, não vou estender muito, e você vai ter uma palavra para sua vida aí, para o seu coração. Eu estou olhando aqui porque tem um reflexo que eu tirei, mas não tem como tirar, não tem como eu fazer essa reflexão aqui sem eu estar de óculos aqui, porque eu não enxergo mesmo. Duas portas e dois caminhos. Entre pela porta estreita, porque é largo espaçoso o caminho que leva para a perdição. E são muitos os que tomam esse caminho. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, e são poucos os que encontram. Atenção com as aparências. Cuidado com os falsos profetas. Eles se aproximam de vocês, disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vocês os reconhecerão pelos frutos deles. Acaso se colhem uvas de espinheiro ou figo de cardo? Toda árvore boa produz frutos bons. Toda árvore ruim produz frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto bom é cortada e jogada no fogo. De modo que vocês se reconhecerão pelos frutos deles. O verdadeiro discípulo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E sim, aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos vão me dizer naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos?
É em teu nome que expulsamos demônios? Em teu nome que fizemos tantos milagres? Então eu vou declarar a eles: nem nunca conheci vocês. Afaste de mim, vocês que praticam a maldade. Casa sobre a rocha. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem de juízo que construiu sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, vieram as enxurradas, os ventos sopraram e bateram contra a sua casa. E ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Ao contrário, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. A chuva caiu, vieram as enxurradas, os ventos sopraram e bateram contra essa casa. E ela caiu. Foi terrível a sua ruína. Quando Jesus terminou essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensinamento, porque ele as ensinava com autoridade e não como os doutores da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que linda, né? São lindas, né? Não é só dizer lindas. As palavras de Jesus, elas não são lindas, lindas, assim, no contexto, quero dizer, são palavras de sabedoria mesmo, porque Jesus só tinha sabedoria, né? O Filho de Deus nos ensinava desta maneira. E, e Jesus nos ensinou aqui a partir de já logo, aqui, de cara, como se diz, de cara, ele nos pede, entre pela porta estreita, porque é o largo e espaçoso caminho que leva. O que que quer dizer porta estreita? E não, o que quer dizer? Entrar, são muitos que tomam esse caminho, como é estreita a porta, não tomam, né? Os que não tomam. Por quê? Como é estreita a porta, é verdade o caminho que leva para a vida. E são poucos os que encontram. Na verdade, a porta estreita é, é as coisas difíceis, né? Muitas vezes o mundo ele nos dá muita. O que é a porta aberta? A porta aberta são as facilidades que nós temos em seguir as coisas do mundo. Porque as coisas de Deus, elas são, não é que são mais difíceis, né? Elas exigem de nós, elas exigem muito, né? Elas exigem, não é muito, mas elas exigem que nós temos paciência, elas exigem sabedoria, elas exigem que nós temos saber fazer a escolha certa, porque é um caminho mesmo, que não é um caminho fácil, a maneira como se diz de fácil. O mundo está aí nos dando muita facilidade, nos mostrando muitas coisas da maneira fácil. E muitos preferem este caminho, porque é mais fácil, porque todas as coisas. Mas este caminho, ele quando é demais fáceis para as coisas erradas, né? E as pessoas deixam de fazer o que é certo, porque muitas vezes é mais fácil fazer as coisas erradas do que as coisas certas. Então Jesus já alertou, não entre pela porta estreita, não entre pela porta larga, entre pela porta estreita. O caminho é mais difícil, mas é a porta que é o caminho correto, né? É o caminho direito, né? Aquela porta aquele caminho onde nós encontramos tudo com facilidade, não temos sacrifício nenhum. Vamos ver depois o que acontece, né? Nós acabamos nos decepcionando com as coisas que muitos dizem, era fácil demais, por isso que deu errado, com certeza. Porque quando a gente tem que duvidar sempre, quando alguém ofereça algo que é fácil demais para você, duvide. Duvide. Porque essa pessoa pode estar equivocada, mostrando quando as coisas é fácil demais. Então vamos prestar atenção. E aqui logo em seguida ele cuida das aparências, né? É para nós termos cuidado com as falsas promessas, pessoas disfarçadas, né? De cordeirinho, de bonzinho, mas por trás são lobos ferozes que quer destruir. Primeiro vem com uma palavrinha boa e todo mundo cai na conversa. Aquela conversa tudo é maravilhoso, tudo é bonito, tudo é isso e aquilo, mas vai ver realmente né, é o lobo disfarçado de pele de cordeiro. Aí Jesus logo fala, toda árvore que produz frutos bons é, é uma árvore boa. Então, essa pessoa a gente conhece muitas vezes, a pessoa
Ela tem as aparências de pregar o que não faz. É aquela que diz, faz o que eu mando e não faz o que eu faço. E dá frutos ruins. Ela fala de coisas boas, mas ela está escondendo muitas coisas por trás. Vê a vida dessa pessoa, vê a vida de quem falou. Será que é uma vida honesta, uma vida correta, no que tanto fala? Falso profeta, pessoa que faz aquilo que não é aquilo que ela diz. Essa árvore, ela não produz, ela não produz bons frutos, igual Jesus quer dizer, porque é mentirosa, é falsa, tem aparências, né? Tem aquele ditado que diz por fora, bela viola, né? Lindo, maravilhoso por fora. E por dentro, pão bolonhento, ninguém conhece, boronhento, ninguém conhece por dentro quantas coisas tem por dentro, sujas, mentirosas. Então tem que tomar cuidado com os lobos disfarçados de pele de cordeiro. Cuidado. Jesus também fala aqui do verdadeiro discípulo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mesma coisa dos aparências. Aquele que fica fingindo, que fala, eu fiz tudo isso, ai, mas na frente lá dizer que faz bondade, muitas vezes prega o amor, prega isso, prega aquilo, mas não dá contra-testemunho, não faz o que prega, faz tudo ao inverso. Nem todo mundo, na hora que Jesus olhar o julgamento, prestar conta com Deus mesmo, aí sim, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, né? Nem todo aquele que está falando, pregando, ele está dizendo realmente o que é para pregar. A mesma coisa eu vim aqui no canal, né? E ficar falando de Deus e a minha vida não ser exemplo. Isso aí também. Nós temos que ser exemplo na vida da gente, com as pessoas, onde quer que nós vamos. Não adianta pregar aquilo que nós não somos. Nós temos que procurar viver do Evangelho, da palavra de Deus. Né? A gente tem que procurar a essência, procurar ter bom caráter, né? Não ficar fazendo uma coisa e fazendo outra, né? Falando, fazendo e fazendo outra, dando conta, né, de testemunhos do que a gente faz, não é verdade? A gente tem que ser exemplo, né? Aí também aí diz assim, aqui tem outro para fechar aqui, né? Jesus falou casa sobre a rocha e casa. Onde nós estamos construindo a nossa vida, ela está sendo construída com a palavra de Deus, com os exemplos, está sendo alicerçada, a nossa vida está construindo nesses valores, dentro dos valores da nossa fé, da obediência em Deus. Ou nós estamos construindo a casa com os valores sem alicerce, com os valores do mundo, costume do mundo, sem obediência da palavra, indo pelas mentiras, pelas vaidades, pelas ambições do mundo. Como que nós estamos construindo a nossa casa? Se a nossa casa estiver construída sobre a rocha, firmeira da palavra, das coisas sagradas de Deus, nós estamos construindo a casa e ela não será destruída quando vir a tempestade. O que é a tempestade? Os momentos difíceis, a doença, as dificuldades. Nós construímos a nossa vida com Deus. Nós passamos por doenças, dificuldades, mas nós somos mais resistentes. Nós temos mais forças em Deus. É quando nós passamos por esses momentos, vou desligar aqui o celular. Quando nós passamos por momentos difíceis, nós temos a casa, né, alicerçada em Deus, nossos pés calcados em Deus, a nossa casa não cai na ruína, mas se nós não seguimos os ensinamentos de Deus, construímos a nossa vida sobre a água vem, a tempestade, leva embora, leva a nossa casa, que foi construída lá, sem alicerce nenhum. Então, onde nós estamos construindo a nossa vida? Dentro do ensinamento de Deus, dentro das coisas de Deus, seguindo os ensinamentos, na obediência, nós estamos conduzindo a nossa vida, ou nós estamos com o mundo, fazendo tudo que o mundo, indo para a estrada larga, né? Que é esse caminho do mundo, fazendo tudo, deixando as coisas de Deus para lá, né? Não estudamos a palavra, não seguimos o ensinamento de Deus, nós não somos aquilo, vivemos de aparência, fala aqui também. Aparência não é só olhar o outro, viver de aparência, será que nós estamos vivendo só de aparência? Só que nós estamos falando o nome de Deus em vão, porque nem todo aquele que fala Senhor, Senhor, Senhor está com o nome de Deus, está vivendo o que Deus nos fala, né? Então vamos prestar atenção na nossa vida, vamos realmente viver o Evangelho, viver a palavra de Deus, onde nós estamos. Seja, sempre falo, quando você vive a palavra de Deus, tem que viver a palavra de Deus na sua casa, com sua família, viver a palavra de Deus no trabalho, onde você frequenta, na rua, nos lugares que você vai, você tem que ser nos seus negócios,
esse exemplo de honestidade, onde quer que você pise seus pezinhos, né? Onde você vai. Ver a palavra de Deus não é só aqui pegar a Bíblia na mão e falar bonitinho, que, eu tudo bem, tá? A palavra de Deus tá linda aqui, mas e a minha vida? Como que eu estou escrevendo a história da minha vida? Como que eu estou? Estou pensando no outro, estou ajudando o outro a ser melhor, eu estou evangelizando, estou fazendo caridade, estou, né? Então nós vamos pensar sobre isso, vamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, vamos seguir pela porta estreita, vamos estudar a palavra de Deus e colocar ela na nossa vida, né? Colocar em prática para darmos bons frutos, né? Toda árvore boa produz bom fruto. É impossível numa árvore ruim produzir bons frutos. A árvore ruim produz maus frutos. O que são os frutos? É o que nós produzimos amor, sabedoria, os frutos que nós colhemos no futuro, na nossa vida mesmo, na vida do outro. Essa é dar frutos, né? É, transbordar. Então, comigo aqui no canal, você vai dar frutos. Quando você leva a palavra de Deus, que não é só minha, a palavra não é minha, a palavra de Deus, estou lendo aqui, estou falando que tá de Deus. Tem pessoas que criticam, falam, você está aí falando de Deus, mas você é vaidade, você tem vaidade, nós todos somos vaidosos em algumas coisas, que nós não podemos deixar a vaidade nos levar, né? Nós falamos de Deus aqui porque está na palavra de Deus. É melhor do que estar falando abobrinha aqui, piadinha, que não vai te acrescentar em nada na sua vida. Eu estou aqui falando a palavra de Deus e te orientando a você pegar essa palavra e estudar a palavra de Deus para a sua vida. Porque a salvação, ela é individual. A palavra está aí. Mas você vai seguir a palavra de Deus se você quiser seguir esse caminho. Se você seguir outro caminho, você siga. Você é livre. Nem Jesus nos amarrou. Nem Jesus, nem Deus falou. Ele deu a liberdade. Nós temos liberdade para fazer o que nós quiser. Escolher o caminho que nós queremos, ser o caminho direito, o caminho esquerdo, a estrada larga, a estrada... Mas tem as consequências. A pagar depois. Tem, porque tudo retorna para nós. Então é isso, seguir o caminho de Deus é seguir a estrada. Mas ela é mais, exige mais de nós, mas vamos com esforço, mas vamos escolher bons frutos. Se não colhemos aqui na terra, nós vamos colher na eternidade. Porque nós estamos aqui de passagem. Que somos seres espirituais, aqui nessa experiência humana uns com os outros aqui. Procurando ser pessoas melhores, né? Na nossa vida. Minha gratidão por você ter ficado até aqui, já 17 minutos, quase 20. Minha gratidão e até a próxima reflexão. Se Deus quiser.